assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O mundo tá indo de mal a pior por causa do clima. Não é tipo, ai, tá calor hoje, é tipo furacões gigantes, tsunamis invadindo cidades, neve caindo onde nunca caiu antes, e tudo isso em questão de dias. É como se a Terra tivesse ficado brava com a gente e tivesse decidido dar um reset total. Tudo começa com um cientista chamado Jack Hall. Ele é tipo aquele tio que vive falando vai dar ruim e ninguém acredita. Ele descobre que o planeta está esquentando tanto que pode desencadear uma nova era do gelo. E rápido! Mas ninguém dá bola para ele. A galera do governo acha que é exagero. Mas adivinha, ele estava certo. Do nada, o clima começa a ficar doido. Tempestades bizarras aparecem no Japão. Granizo do tamanho de bolas de beisebol cai em Tóquio. Furacões gigantescos se formam e congelam tudo por onde passam. Tipo, tem uma cena que Nova York é engolida por uma onda gigante, como se o mar tivesse decidido invadir a cidade. E logo depois, bum! Vem uma nevasca congelante que transforma tudo em gelo. Imagina ver a Estátua da Liberdade toda congelada? Pois é, isso acontece. Enquanto tudo isso rola, o filho do Jack, o Sam, tá em Nova York com uns amigos, participando de uma competição escolar. Quando o caos começa, eles correm e se escondem na biblioteca pública, tentando sobreviver ao frio absurdo que tá vindo. E o Jack? Ele decide atravessar meio país, a pé, no meio da nevasca, para salvar o filho. É tipo uma missão impossível, mas o cara é teimoso e determinado. O legal do filme é que ele não foca só em destruição, mas também em como as pessoas reagem. Tem gente ajudando, tem gente se desesperando, tem momentos tensos e outros emocionantes. Você vê famílias tentando se encontrar, amigos se protegendo, pessoas se sacrificando pelos outros. Mesmo no meio do desastre, ainda tem humanidade. E o planeta? Nossa, ele muda completamente. O hemisfério norte congela, tipo de verdade, como se tivesse virado uma bola de sorvete. Os Estados Unidos precisam evacuar. E sabe o mais irônico? As pessoas que sempre foram ricas e poderosas têm que fugir para o sul, pedindo ajuda para os países que antes eram mais pobres. Uma baita virada de jogo. O filme tem umas cenas que grudam na sua cabeça, tipo helicópteros congelando no ar, prédios sendo engolidos por água, pessoas correndo de uma tempestade que congela tudo atrás delas como se fosse um monstro invisível. É ação atrás de ação, sem tempo para respirar. Mas no meio de toda essa loucura, tem uma mensagem clara. Se a gente não cuidar do planeta, ele vai reagir, e não vai ser bonito. É tipo um aviso, só que contado de um jeito super cinematográfico. Claro que algumas coisas são exageradas, mas a ideia central é bem real. Mudanças climáticas são sérias, e a gente precisa prestar atenção. Tudo começa com um cientista chamado Jack Hall. Ele é aquele cara que passa a vida estudando o clima da Terra, tipo um detetive do tempo. Ele percebe que o gelo da Antártida, aquele lugar lá embaixo no mapa, cheinho de gelo e pinguins, tá derretendo muito rápido. E não é um derretimento qualquer, é sério mesmo. Imagina um pedaço gigantesco de gelo, tipo do tamanho de uma cidade inteira, se quebrando e caindo no mar. É isso que ele vê acontecer logo no comecinho do filme. Jack fica super preocupado e corre para uma conferência da ONU, um encontro com vários líderes do mundo, para avisar todo mundo. Ele fala: galera, se a gente continuar assim, o clima vai mudar de um jeito que a gente não vai conseguir controlar. Vai vir uma era do gelo nova, e pode ser daqui a umas décadas, ou até muito antes. Mas ninguém leva ele a sério. O pessoal do governo acha que ele está exagerando, tipo aquele tio que sempre fala que o mundo vai acabar. E o vice-presidente do ZEUA, que aparece todo sério e cheio de gravata, meio que dá uma cortada nele. Tipo, legal sua pesquisa aí, mas temos coisas mais importantes. Triste, né? Só que aí o planeta começa a dar uns sinais de que o Jack estava mais do que certo. Primeiro, do nada, uns instrumentos científicos na Escócia mostram que a temperatura dos oceanos está mudando rapidinho. Tipo, em horas. E isso é muito estranho, porque essas coisas geralmente demoram anos para mudar. A corrente do Atlântico Norte, que é tipo um rio de água quente que passa no oceano e aquece vários lugares da Terra, começa a parar de funcionar. É como se o aquecedor do planeta tivesse quebrado. Enquanto isso, o clima começa a pirar em várias partes do mundo. No Japão,
Uma chuva de granizo gigante cai do céu. Não são pedrinhas, são blocos enormes de gelo, quebrando tudo. As pessoas saem correndo, se escondendo. Ninguém entende nada. Em outra parte do mundo, ventos super fortes varrem cidades inteiras. Parece que a natureza enlouqueceu de vez. Aí, em Los Angeles, no EUA, surgem 3 furacões gigantescos ao mesmo tempo. Sim, 3. Eles arrebentam a cidade toda, carros voando, prédios desabando, parece fim do mundo. As pessoas começam a perceber que tem algo muito errado acontecendo com o clima. Enquanto o caos vai se espalhando pelo mundo, a história também foca no filho do Jack, o Sam Hall, que está indo para Nova York com uns amigos da escola para participar de uma Olimpíada do Conhecimento. Tipo aquelas competições de perguntas e respostas. Eles viajam de avião e estão curtindo o momento, sem ideia do que está para acontecer. Nesse mesmo tempo, os colegas do Jack, 2 cientistas super inteligentes que trabalham num laboratório no norte do planeta, observam algo assustador. A temperatura está caindo muito rápido. Eles percebem que o ar gelado da estratosfera, a camada de cima da atmosfera, está descendo para a Terra em forma de tempestades. E esse ar é tão frio, mas tão frio, que consegue congelar tudo em segundos. Tipo, se você estiver lá fora e essa coisa te alcançar, já era. Congelado, feito picolé. Jack, desesperado, tenta avisar de novo o governo. Ele diz: se a gente não fizer nada agora, em questão de dias metade do planeta vai estar debaixo de gelo. Nova York é engolida por uma tempestade gigantesca. Primeiro, chove. Mas não é chuva normal, não. É uma tempestade absurda, com trovão, vento, água subindo pelas ruas, carros boiando, gente gritando, caos total. E do nada, vem um tsunami. Sim, uma onda gigante aparece do nada e invade a cidade toda. Parece que o mar resolveu dar um passeio pelas avenidas. O Sam, o filho do Jack, tá lá em Nova York com os amigos, lembra? Eles estão na competição de conhecimentos, mas quando veem a água chegando, saem correndo para se proteger. Eles conseguem entrar na biblioteca pública, aquele prédio clássico com leões na frente, e se trancam lá dentro. Agora o foco deles é sobreviver. Enquanto isso, o Jack descobre que o pior ainda está por vir. Aquela tempestade não é só chuva e vento. No centro dela, o ar é tão frio, mas tão frio, que congela tudo em segundos. Tipo, se você estiver no meio e respirar, o ar congela dentro de você. É mortal. E pior, 3 dessas tempestades surgem ao mesmo tempo no hemisfério norte. Uma no EUA, outra na Europa, outra na Ásia. O planeta está virando um freezer gigante. Nova York vai congelando aos poucos. Primeiro, a água das ruas vira gelo. Depois, os prédios começam a ficar cobertos de neve. E então, vem a nevasca sinistra. Uma neblina branca, super densa, que vai descendo com o vento gelado da estratosfera. Quando ela toca em algo, congela tudo. Literalmente. Aviões caem, helicópteros despencam do céu congelados, pessoas que estavam tentando escapar ficam presas e não conseguem mais sair. Dentro da biblioteca, o Sam e seus amigos tentam se manter aquecidos. Eles pegam livros, sim, livros mesmo, e fazem uma fogueira para se esquentar. Não tem energia, não tem comida, não tem ninguém vindo ajudar. É cada um por si agora. E ali, mesmo com medo, eles decidem resistir. E o Jack? Cara, esse homem é casca grossa. Ele decide atravessar meio país para chegar até o filho. Ele pega equipamentos, bota uma roupa especial, junta 2 amigos e começa a caminhar na nevasca, enfrentando vento, gelo e temperaturas abaixo de menos 50 graus Celsius. No meio do caminho, eles caem num shopping coberto de neve. Enfrentam perigos, quase morrem congelados, mas continuam firmes. O mais doido é que, enquanto o Jack tenta salvar o filho, o governo americano começa a evacuar as pessoas. Mas tem um problema. Tá tudo tão congelado que não dá para sair de carro, nem de avião, nem de nada. A única saída é fugir para o sul, tipo pro México e outros países quentes. E olha que curioso, os EUA, que antes mandavam em tudo, agora estão pedindo ajuda para os países que viviam ignorando. É uma virada de jogo, né? E enquanto tudo isso acontece, o planeta vai se transformando. Lugares como Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, tudo congelado. A natureza apertou o botão de reset. E todo mundo que não conseguiu fugir ou se proteger está sendo pego pelo frio mortal. O governo até manda um alerta geral. Quem estiver ao norte de uma certa linha, tipo acima do Texas, por exemplo, tem que buscar abrigo imediato.
Quem tentar sair agora morre de frio. Quem ficar em lugares seguros e esperar tem uma chance. Tá, o planeta já desabou, literalmente. A parte de cima do mundo, tipo Estados Unidos, Canadá, Europa, virou um picolé gigante. Neve para todo lado, tudo branco, cidades cobertas, gente congelada e quase ninguém conseguiu sair a tempo. Parece que a Terra deu mesmo aquele aviso que ninguém quis ouvir. Se continuar me maltratando, eu vou revidar. E aí, começa a parte mais tensa e emocionante do filme. Quem sobreviveu tenta resistir ao frio, enquanto os outros que estavam do lado de fora já não têm mais muita chance. O frio que chega ali não é brincadeira. É tipo abrir o freezer e entrar dentro dele pelado. Só que pior. O mundo tá indo de mal a pior por causa do clima. Não é tipo, ai, tá calor hoje. É tipo furacões gigantes, tsunamis invadindo cidades, neve caindo onde nunca caiu antes, e tudo isso em questão de dias. É como se a Terra tivesse ficado brava com a gente e tivesse decidido dar um reset total. Tudo começa com um cientista chamado Jack Hall. Ele é tipo aquele tio que vive falando vai dar ruim e ninguém acredita. Ele descobre que o planeta está esquentando tanto que pode desencadear uma nova era do gelo. E rápido, mas ninguém dá bola para ele. A galera do governo acha que é exagero. Mas adivinha, ele estava certo. Do nada, o clima começa a ficar doido. Tempestades bizarras aparecem no Japão. Granizo do tamanho de bolas de beisebol cai em Tóquio. Furacões gigantescos se formam e congelam tudo por onde passam. Tipo, tem uma cena que Nova York é engolida por uma onda gigante, como se o mar tivesse decidido invadir a cidade. E logo depois, bum, vem uma nevasca congelante que transforma tudo em gelo. Imagina ver a Estátua da Liberdade toda congelada? Pois é, isso acontece. Enquanto tudo isso rola, o filho do Jack, o Sam, está em Nova York com uns amigos, participando de uma competição escolar. Quando o caos começa, eles correm e se escondem na biblioteca pública, tentando sobreviver ao frio absurdo que está vindo. E o Jack? Ele decide atravessar meio país, a pé, no meio da nevasca, para salvar o filho. É tipo uma missão impossível, mas o cara é teimoso e determinado. O legal do filme é que ele não foca só em destruição, mas também em como as pessoas reagem. Tem gente ajudando, tem gente se desesperando, tem momentos tensos e outros emocionantes. Você vê famílias tentando se encontrar, amigos se protegendo, pessoas se sacrificando pelos outros. Mesmo no meio do desastre, ainda tem humanidade. E o planeta? Nossa, ele muda completamente. O hemisfério norte congela, tipo de verdade, como se tivesse virado uma bola de sorvete. Os Estados Unidos precisam evacuar. E sabe o mais irônico? As pessoas que sempre foram ricas e poderosas têm que fugir para o sul, pedindo ajuda para os países que antes eram mais pobres. Uma baita virada de jogo. O filme tem umas cenas que grudam na sua cabeça, tipo helicópteros congelando no ar, prédios sendo engolidos por água, pessoas correndo de uma tempestade que congela tudo atrás delas como se fosse um monstro invisível. É ação atrás de ação, sem tempo para respirar. Mas no meio de toda essa loucura, tem uma mensagem clara. Se a gente não cuidar do planeta, ele vai reagir, e não vai ser bonito. É tipo um aviso, só que contado de um jeito super cinematográfico. Claro que algumas coisas são exageradas, mas a ideia central é bem real. Mudanças climáticas são sérias, e a gente precisa prestar atenção. Tudo começa com um cientista chamado Jack Hall. Ele é aquele cara que passa a vida estudando o clima da Terra, tipo um detetive do tempo. Ele percebe que o gelo da Antártida, aquele lugar lá embaixo no mapa, cheinho de gelo e pinguins, está derretendo muito rápido. E não é um derretimento qualquer, é sério mesmo. Imagina um pedaço gigantesco de gelo, tipo do tamanho de uma cidade inteira, se quebrando e caindo no mar. É isso que ele vê acontecer logo no comecinho do filme. Jack fica super preocupado e corre para uma conferência da ONU, um encontro com vários líderes do mundo, para avisar todo mundo. Ele fala: galera, se a gente continuar assim, o clima vai mudar de um jeito que a gente não vai conseguir controlar. Vai vir uma era do gelo nova, e pode ser daqui a umas décadas, ou até muito antes. Mas ninguém leva ele a sério. O pessoal do governo acha que ele está exagerando, tipo aquele tio que sempre fala que o mundo vai acabar. E o vice-presidente do ZEUA, que aparece todo sério e cheio de gravata, meio que dá uma cortada nele. Tipo, legal sua pesquisa aí, mas temos coisas mais importantes. Triste, né?
Só que aí o planeta começa a dar uns sinais de que o Jack estava mais do que certo. Primeiro, do nada, uns instrumentos científicos na Escócia mostram que a temperatura dos oceanos está mudando rapidinho. Tipo, em horas. E isso é muito estranho, porque essas coisas geralmente demoram anos para mudar. A corrente do Atlântico Norte, que é tipo um rio de água quente que passa no oceano e aquece vários lugares da Terra, começa a parar de funcionar. É como se o aquecedor do planeta tivesse quebrado. Enquanto isso, o clima começa a pirar em várias partes do mundo. No Japão, uma chuva de granizo gigante cai do céu. Não são pedrinhas, são blocos enormes de gelo, quebrando tudo. As pessoas saem correndo, se escondendo, ninguém entende nada. Em outra parte do mundo, ventos super fortes varrem cidades inteiras. Parece que a natureza enlouqueceu de vez. Aí, em Los Angeles, no EUA, surgem 3 furacões gigantescos ao mesmo tempo. Sim, 3. Eles arrebentam a cidade toda, carros voando, prédios desabando, parece fim do mundo. As pessoas começam a perceber que tem algo muito errado acontecendo com o clima. Enquanto o caos vai se espalhando pelo mundo, a história também foca no filho do Jack, o Sam Hall, que está indo para Nova York com uns amigos da escola para participar de uma Olimpíada do Conhecimento. Tipo aquelas competições de perguntas e respostas. Eles viajam de avião e estão curtindo o momento, sem ideia do que está para acontecer. Nesse mesmo tempo, os colegas do Jack, 2 cientistas super inteligentes que trabalham num laboratório no norte do planeta, observam algo assustador. A temperatura está caindo muito rápido. Eles percebem que o ar gelado da estratosfera, a camada de cima da atmosfera, está descendo para a Terra em forma de tempestades. E esse ar é tão frio, mas tão frio, que consegue congelar tudo em segundos. Tipo, se você estiver lá fora e essa coisa te alcançar, já era. Congelado, feito picolé. Jack, desesperado, tenta avisar de novo o governo. Ele diz: se a gente não fizer nada agora, em questão de dias metade do planeta vai estar debaixo de gelo. Nova York é engolida por uma tempestade gigantesca. Primeiro, chove. Mas não é chuva normal, não. É uma tempestade absurda, com trovão, vento, água subindo pelas ruas, carros boiando, gente gritando, caos total. E do nada, vem um tsunami. Sim, uma onda gigante aparece do nada e invade a cidade toda. Parece que o mar resolveu dar um passeio pelas avenidas. O Sam, o filho do Jack, tá lá em Nova York com os amigos, lembra? Eles estão na competição de conhecimentos, mas quando veem a água chegando, saem correndo para se proteger. Eles conseguem entrar na biblioteca pública, aquele prédio clássico com leões na frente, e se trancam lá dentro. Agora o foco deles é sobreviver. Enquanto isso, o Jack descobre que o pior ainda está por vir. Aquela tempestade não é só chuva e vento. No centro dela, o ar é tão frio, mas tão frio, que congela tudo em segundos. Tipo, se você estiver no meio e respirar, o ar congela dentro de você. É mortal. E pior, 3 dessas tempestades surgem ao mesmo tempo no hemisfério norte. Uma no EUA, outra na Europa, outra na Ásia. O planeta está virando um freezer gigante. Nova York vai congelando aos poucos. Primeiro, a água das ruas vira gelo. Depois, os prédios começam a ficar cobertos de neve. E então, vem a nevasca sinistra. Uma neblina branca, super densa, que vai descendo com o vento gelado da estratosfera. Quando ela toca em algo, congela tudo. Literalmente. Aviões caem, helicópteros despencam do céu congelados, pessoas que estavam tentando escapar ficam presas e não conseguem mais sair. Dentro da biblioteca, o Sam e seus amigos tentam se manter aquecidos. Eles pegam livros, sim, livros mesmo, e fazem uma fogueira para se esquentar. Não tem energia, não tem comida, não tem ninguém vindo ajudar. É cada um por si agora. E ali, mesmo com medo, eles decidem resistir. E o Jack? Cara, esse homem é casca grossa. Ele decide atravessar meio país para chegar até o filho. Ele pega equipamentos, bota uma roupa especial, junta 2 amigos e começa a caminhar na nevasca, enfrentando vento, gelo e temperaturas abaixo de menos 50 graus Celsius. No meio do caminho, eles caem num shopping coberto de neve. Enfrentam perigos, quase morrem congelados, mas continuam firmes. O mais doido é que, enquanto o Jack tenta salvar o filho, o governo americano começa a evacuar as pessoas. Mas tem um problema. Tá tudo tão congelado que não dá para sair de carro, nem de avião, nem de nada. A única saída é fugir para o sul, tipo pro México e outros países quentes. E olha que curioso,
Os EUA, que antes mandavam em tudo, agora estão pedindo ajuda para os países que viviam ignorando. É uma virada de jogo, né? E enquanto tudo isso acontece, o planeta vai se transformando. Lugares como Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, tudo congelado. A natureza apertou o botão de reset. E todo mundo que não conseguiu fugir ou se proteger está sendo pego pelo frio mortal. O governo até manda um alerta geral. Quem estiver ao norte de uma certa linha, tipo acima do Texas, por exemplo, tem que buscar abrigo imediato. Quem tentar sair agora morre de frio. Quem ficar em lugares seguros e esperar tem uma chance. Tá, o planeta já desabou, literalmente. A parte de cima do mundo, tipo Estados Unidos, Canadá, Europa, virou um picolé gigante. Neve para todo lado, tudo branco, cidades cobertas, gente congelada e quase ninguém conseguiu sair a tempo. Parece que a Terra deu mesmo aquele aviso que ninguém quis ouvir. Se continuar me maltratando, eu vou revidar. E aí, começa a parte mais tensa e emocionante do filme. Quem sobreviveu tenta resistir ao frio, enquanto os outros que estavam do lado de fora já não têm mais muita chance. O frio que chega ali não é brincadeira. É tipo abrir o freezer e entrar dentro dele pelado. Só que pior. O mundo tá indo de mal a pior por causa do clima. Não é tipo, ai, tá calor hoje. É tipo furacões gigantes, tsunamis invadindo cidades, neve caindo onde nunca caiu antes, e tudo isso em questão de dias. É como se a Terra tivesse ficado brava com a gente e tivesse decidido dar um reset total. Tudo começa com um cientista chamado Jack Hall. Ele é tipo aquele tio que vive falando vai dar ruim e ninguém acredita. Ele descobre que o planeta está esquentando tanto que pode desencadear uma nova era do gelo. E rápido, mas ninguém dá bola para ele. A galera do governo acha que é exagero. Mas adivinha, ele estava certo. Do nada, o clima começa a ficar doido. Tempestades bizarras aparecem no Japão. Granizo do tamanho de bolas de beisebol cai em Tóquio. Furacões gigantescos se formam e congelam tudo por onde passam. Tipo, tem uma cena que Nova York é engolida por uma onda gigante, como se o mar tivesse decidido invadir a cidade. E logo depois, bum, vem uma nevasca congelante que transforma tudo em gelo. Imagina ver a Estátua da Liberdade toda congelada? Pois é, isso acontece. Enquanto tudo isso rola, o filho do Jack, o Sam, está em Nova York com uns amigos, participando de uma competição escolar. Quando o caos começa, eles correm e se escondem na biblioteca pública, tentando sobreviver ao frio absurdo que está vindo. E o Jack? Ele decide atravessar meio país, a pé, no meio da nevasca, para salvar o filho. É tipo uma missão impossível, mas o cara é teimoso e determinado. O legal do filme é que ele não foca só em destruição, mas também em como as pessoas reagem. Tem gente ajudando, tem gente se desesperando, tem momentos tensos e outros emocionantes. Você vê famílias tentando se encontrar, amigos se protegendo, pessoas se sacrificando pelos outros. Mesmo no meio do desastre, ainda tem humanidade. E o planeta? Nossa, ele muda completamente. O hemisfério norte congela, tipo de verdade, como se tivesse virado uma bola de sorvete. Os Estados Unidos precisam evacuar. E sabe o mais irônico? As pessoas que sempre foram ricas e poderosas têm que fugir para o sul, pedindo ajuda para os países que antes eram mais pobres. Uma baita virada de jogo. O filme tem umas cenas que grudam na sua cabeça, tipo helicópteros congelando no ar, prédios sendo engolidos por água, pessoas correndo de uma tempestade que congela tudo atrás delas como se fosse um monstro invisível. É ação atrás de ação, sem tempo para respirar. Mas no meio de toda essa loucura, tem uma mensagem clara. Se a gente não cuidar do planeta, ele vai reagir, e não vai ser bonito. É tipo um aviso, só que contado de um jeito super cinematográfico. Claro que algumas coisas são exageradas, mas a ideia central é bem real. Mudanças climáticas são sérias, e a gente precisa prestar atenção. Tudo começa com um cientista chamado Jack Hall. Ele é aquele cara que passa a vida estudando o clima da Terra, tipo um detetive do tempo. Ele percebe que o gelo da Antártida, aquele lugar lá embaixo no mapa, cheinho de gelo e pinguins, está derretendo muito rápido. E não é um derretimento qualquer, é sério mesmo. Imagina um pedaço gigantesco de gelo, tipo do tamanho de uma cidade inteira, se quebrando e caindo no mar. É isso que ele vê acontecer logo no comecinho do filme. Jack fica super preocupado e corre para uma conferência da ONU, um encontro com vários líderes do mundo, para avisar todo mundo. Ele fala:
Galera, se a gente continuar assim, o clima vai mudar de um jeito que a gente não vai conseguir controlar. Vai vir uma era do gelo nova, e pode ser daqui a umas décadas, ou até muito antes. Mas ninguém leva ele a sério. O pessoal do governo acha que ele está exagerando, tipo aquele tio que sempre fala que o mundo vai acabar. E o vice-presidente do ZEUA, que aparece todo sério e cheio de gravata, meio que dá uma cortada nele. Tipo, legal sua pesquisa aí, mas temos coisas mais importantes. Triste, né? Só que aí o planeta começa a dar uns sinais de que o Jack estava mais do que certo. Primeiro, do nada, uns instrumentos científicos na Escócia mostram que a temperatura dos oceanos está mudando rapidinho. Tipo, em horas. E isso é muito estranho, porque essas coisas geralmente demoram anos para mudar. A corrente do Atlântico Norte, que é tipo um rio de água quente que passa no oceano e aquece vários lugares da Terra, começa a parar de funcionar. É como se o aquecedor do planeta tivesse quebrado. Enquanto isso, o clima começa a pirar em várias partes do mundo. No Japão, uma chuva de granizo gigante cai do céu. Não são pedrinhas, são blocos enormes de gelo, quebrando tudo. As pessoas saem correndo, se escondendo. Ninguém entende nada. Em outra parte do mundo, ventos super fortes varrem cidades inteiras. Parece que a natureza enlouqueceu de vez. Aí, em Los Angeles, no ZEUA, surgem 3 furacões gigantescos ao mesmo tempo. Sim, 3. Eles arrebentam a cidade toda, carros voando, prédios desabando, parece fim do mundo. As pessoas começam a perceber que tem algo muito errado acontecendo com o clima. Enquanto o caos vai se espalhando pelo mundo, a história também foca no filho do Jack, o Sam Hall, que está indo para Nova York com uns amigos da escola para participar de uma Olimpíada do Conhecimento. Tipo aquelas competições de perguntas e respostas. Eles viajam de avião e estão curtindo o momento, sem ideia do que está para acontecer. Nesse mesmo tempo, os colegas do Jack, 2 cientistas super inteligentes que trabalham num laboratório no norte do planeta, observam algo assustador. A temperatura está caindo muito rápido. Eles percebem que o ar gelado da estratosfera, a camada de cima da atmosfera, está descendo para a Terra em forma de tempestades. E esse ar é tão frio, mas tão frio, que consegue congelar tudo em segundos. Tipo, se você estiver lá fora e essa coisa te alcançar, já era. Congelado, feito picolé. Jack, desesperado, tenta avisar de novo o governo. Ele diz, se a gente não fizer nada agora, em questão de dias metade do planeta vai estar debaixo de gelo. Nova York é engolida por uma tempestade gigantesca. Primeiro, chove. Mas não é chuva normal, não. É uma tempestade absurda, com trovão, vento, água subindo pelas ruas, carros boiando, gente gritando, caos total. E do nada, vem um tsunami. Sim, uma onda gigante aparece do nada e invade a cidade toda. Parece que o mar resolveu dar um passeio pelas avenidas. O Sam, o filho do Jack, tá lá em Nova York com os amigos, lembra? Eles estão na competição de conhecimentos, mas quando veem a água chegando, saem correndo para se proteger. Eles conseguem entrar na biblioteca pública, aquele prédio clássico com leões na frente, e se trancam lá dentro. Agora o foco deles é sobreviver. Enquanto isso, o Jack descobre que o pior ainda está por vir. Aquela tempestade não é só chuva e vento. No centro dela, o ar é tão frio, mas tão frio, que congela tudo em segundos. Tipo, se você estiver no meio e respirar, o ar congela dentro de você. É mortal. E pior, 3 dessas tempestades surgem ao mesmo tempo no hemisfério norte. Uma no ZEUA, outra na Europa, outra na Ásia. O planeta tá virando um freezer gigante. Nova York vai congelando aos poucos. Primeiro, a água das ruas vira gelo. Depois, os prédios começam a ficar cobertos de neve. E então, vem a nevasca sinistra. Uma neblina branca, super densa, que vai descendo com o vento gelado da estratosfera. Quando ela toca em algo, congela tudo. Literalmente. Aviões caem, helicópteros despencam do céu congelados, pessoas que estavam tentando escapar ficam presas e não conseguem mais sair. Dentro da biblioteca, o Sam e seus amigos tentam se manter aquecidos. Eles pegam livros, sim, livros mesmo, e fazem uma fogueira para se esquentar. Não tem energia, não tem comida, não tem ninguém vindo ajudar. É cada um por si agora. E ali, mesmo com medo, eles decidem resistir. E o Jack? Cara, esse homem é casca grossa.
Ele decide atravessar meio país para chegar até o filho. Ele pega equipamentos, bota uma roupa especial, junta 2 amigos e começa a caminhar na nevasca, enfrentando vento, gelo e temperaturas abaixo de menos 50 graus Celsius. No meio do caminho, eles caem num shopping coberto de neve. Enfrentam perigos, quase morrem congelados, mas continuam firmes. O mais doido é que, enquanto o Jack tenta salvar o filho, o governo americano começa a evacuar as pessoas. Mas tem um problema. Tá tudo tão congelado que não dá para sair de carro, nem de avião, nem de nada. A única saída é fugir para o sul, tipo pro México e outros países quentes. E olha que curioso, os EUA, que antes mandavam em tudo, agora estão pedindo ajuda para os países que viviam ignorando. É uma virada de jogo, né? E enquanto tudo isso acontece, o planeta vai se transformando. Lugares como Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, tudo congelado. A natureza apertou o botão de reset. E todo mundo que não conseguiu fugir ou se proteger está sendo pego pelo frio mortal. O governo até manda um alerta geral. Quem estiver ao norte de uma certa linha, tipo acima do Texas, por exemplo, tem que buscar abrigo imediato. Quem tentar sair agora morre de frio. Quem ficar em lugares seguros e esperar tem uma chance. Tá, o planeta já desabou, literalmente. A parte de cima do mundo, tipo Estados Unidos, Canadá, Europa, virou um picolé gigante. Neve para todo lado, tudo branco, cidades cobertas, gente congelada e quase ninguém conseguiu sair a tempo. Parece que a Terra deu mesmo aquele aviso que ninguém quis ouvir. Se continuar me maltratando, eu vou revidar. E aí, começa a parte mais tensa e emocionante do filme. Quem sobreviveu tenta resistir ao frio, enquanto os outros que estavam do lado de fora já não têm mais muita chance. O frio que chega ali não é brincadeira. É tipo abrir o freezer e entrar dentro dele pelado. Só que pior. O mundo tá indo de mal a pior por causa do clima. Não é tipo, ai, tá calor hoje. É tipo furacões gigantes, tsunamis invadindo cidades, neve caindo onde nunca caiu antes, e tudo isso em questão de dias. É como se a Terra tivesse ficado brava com a gente e tivesse decidido dar um reset total. Tudo começa com um cientista chamado Jack Hall. Ele é tipo aquele tio que vive falando vai dar ruim e ninguém acredita. Ele descobre que o planeta está esquentando tanto que pode desencadear uma nova era do gelo. E rápido, mas ninguém dá bola para ele. A galera do governo acha que é exagero. Mas adivinha, ele estava certo. Do nada, o clima começa a ficar doido. Tempestades bizarras aparecem no Japão. Granizo do tamanho de bolas de beisebol cai em Tóquio. Furacões gigantescos se formam e congelam tudo por onde passam. Tipo, tem uma cena que Nova York é engolida por uma onda gigante, como se o mar tivesse decidido invadir a cidade. E logo depois, bum, vem uma nevasca congelante que transforma tudo em gelo. Imagina ver a Estátua da Liberdade toda congelada? Pois é, isso acontece. Enquanto tudo isso rola, o filho do Jack, o Sam, está em Nova York com uns amigos, participando de uma competição escolar. Quando o caos começa, eles correm e se escondem na biblioteca pública, tentando sobreviver ao frio absurdo que está vindo. E o Jack? Ele decide atravessar meio país, a pé, no meio da nevasca, para salvar o filho. É tipo uma missão impossível, mas o cara é teimoso e determinado. O legal do filme é que ele não foca só em destruição, mas também em como as pessoas reagem. Tem gente ajudando, tem gente se desesperando, tem momentos tensos e outros emocionantes. Você vê famílias tentando se encontrar, amigos se protegendo, pessoas se sacrificando pelos outros. Mesmo no meio do desastre, ainda tem humanidade. E o planeta? Nossa, ele muda completamente. O hemisfério norte congela, tipo de verdade, como se tivesse virado uma bola de sorvete. Os Estados Unidos precisam evacuar. E sabe o mais irônico? As pessoas que sempre foram ricas e poderosas têm que fugir para o sul, pedindo ajuda para os países que antes eram mais pobres. Uma baita virada de jogo. O filme tem umas cenas que grudam na sua cabeça, tipo helicópteros congelando no ar, prédios sendo engolidos por água, pessoas correndo de uma tempestade que congela tudo atrás delas como se fosse um monstro invisível. É ação atrás de ação, sem tempo para respirar. Mas no meio de toda essa loucura, tem uma mensagem clara. Se a gente não cuidar do planeta, ele vai reagir, e não vai ser bonito. É tipo um aviso, só que contado de um jeito super cinematográfico. Claro que algumas coisas são exageradas, mas a ideia central é bem real. Mudanças climáticas são sérias.
e a gente precisa prestar atenção. Tudo começa com um cientista chamado Jack Hall. Ele é aquele cara que passa a vida estudando o clima da Terra, tipo um detetive do tempo. Ele percebe que o gelo da Antártida, aquele lugar lá embaixo no mapa, cheinho de gelo e pinguins, está derretendo muito rápido. E não é um derretimento qualquer, é sério mesmo. Imagina um pedaço gigantesco de gelo, tipo do tamanho de uma cidade inteira, se quebrando e caindo no mar. É isso que ele vê acontecer logo no comecinho do filme. Jack fica super preocupado e corre para uma conferência da ONU, um encontro com vários líderes do mundo, para avisar todo mundo. Ele fala: galera, se a gente continuar assim, o clima vai mudar de um jeito que a gente não vai conseguir controlar. Vai vir uma era do gelo nova, e pode ser daqui a umas décadas, ou até muito antes. Mas ninguém leva ele a sério. O pessoal do governo acha que ele está exagerando, tipo aquele tio que sempre fala que o mundo vai acabar. E o vice-presidente do ZEUA, que aparece todo sério e cheio de gravata, meio que dá uma cortada nele. Tipo, legal sua pesquisa aí, mas temos coisas mais importantes. Triste, né? Só que aí o planeta começa a dar uns sinais de que o Jack estava mais do que certo. Primeiro, do nada, uns instrumentos científicos na Escócia mostram que a temperatura dos oceanos está mudando rapidinho. Tipo, em horas. E isso é muito estranho, porque essas coisas geralmente demoram anos para mudar. A corrente do Atlântico Norte, que é tipo um rio de água quente que passa no oceano e aquece vários lugares da Terra, começa a parar de funcionar. É como se o aquecedor do planeta tivesse quebrado. Enquanto isso, o clima começa a pirar em várias partes do mundo. No Japão, uma chuva de granizo gigante cai do céu. Não são pedrinhas, são blocos enormes de gelo, quebrando tudo. As pessoas saem correndo, se escondendo, ninguém entende nada. Em outra parte do mundo, ventos super fortes varrem cidades inteiras. Parece que a natureza enlouqueceu de vez. Aí, em Los Angeles, no ZEUA, surgem 3 furacões gigantescos ao mesmo tempo. Sim, 3. Eles arrebentam a cidade toda, carros voando, prédios desabando, parece fim do mundo. As pessoas começam a perceber que tem algo muito errado acontecendo com o clima. Enquanto o caos vai se espalhando pelo mundo, a história também foca no filho do Jack, o Sam Hall, que está indo para Nova York com uns amigos da escola para participar de uma Olimpíada do Conhecimento. Tipo aquelas competições de perguntas e respostas. Eles viajam de avião e estão curtindo o momento, sem ideia do que está para acontecer. Nesse mesmo tempo, os colegas do Jack, 2 cientistas super inteligentes que trabalham num laboratório no norte do planeta, observam algo assustador. A temperatura está caindo muito rápido. Eles percebem que o ar gelado da estratosfera, a camada de cima da atmosfera, está descendo para a Terra em forma de tempestades. E esse ar é tão frio, mas tão frio, que consegue congelar tudo em segundos. Tipo, se você estiver lá fora e essa coisa te alcançar, já era. Congelado, feito picolé. Jack, desesperado, tenta avisar de novo o governo. Ele diz: se a gente não fizer nada agora, em questão de dias metade do planeta vai estar debaixo de gelo. Nova York é engolida por uma tempestade gigantesca. Primeiro, chove. Mas não é chuva normal, não. É uma tempestade absurda, com trovão, vento, água subindo pelas ruas, carros boiando, gente gritando, caos total. E do nada, vem um tsunami. Sim, uma onda gigante aparece do nada e invade a cidade toda. Parece que o mar resolveu dar um passeio pelas avenidas. O Sam, o filho do Jack, tá lá em Nova York com os amigos, lembra? Eles estão na competição de conhecimentos, mas quando veem a água chegando, saem correndo para se proteger. Eles conseguem entrar na biblioteca pública, aquele prédio clássico com leões na frente, e se trancam lá dentro. Agora o foco deles é sobreviver. Enquanto isso, o Jack descobre que o pior ainda está por vir. Aquela tempestade não é só chuva e vento. No centro dela, o ar é tão frio, mas tão frio, que congela tudo em segundos. Tipo, se você estiver no meio e respirar, o ar congela dentro de você. É mortal. E pior, 3 dessas tempestades surgem ao mesmo tempo no hemisfério norte. Uma no ZEUA, outra na Europa, outra na Ásia. O planeta está virando um freezer gigante. Nova York vai congelando aos poucos. Primeiro, a água das ruas vira gelo. Depois, os prédios começam a ficar cobertos de neve. E então, vem a nevasca sinistra. Uma neblina branca, super densa, que vai descendo com o vento gelado da estratosfera. Quando ela toca em algo,
congela tudo, literalmente. Aviões caem, helicópteros despencam do céu congelados, pessoas que estavam tentando escapar ficam presas e não conseguem mais sair. Dentro da biblioteca, o Sam e seus amigos tentam se manter aquecidos. Eles pegam livros, sim, livros mesmo, e fazem uma fogueira para se esquentar. Não tem energia, não tem comida, não tem ninguém vindo ajudar. É cada um por si agora. E ali, mesmo com medo, eles decidem resistir. E o Jack? Cara, esse homem é casca grossa. Ele decide atravessar meio país para chegar até o filho. Ele pega equipamentos, bota uma roupa especial, junta 2 amigos e começa a caminhar na nevasca, enfrentando vento, gelo e temperaturas abaixo de menos 50 graus Celsius. No meio do caminho, eles caem num shopping coberto de neve. Enfrentam perigos, quase morrem congelados, mas continuam firmes. O mais doido é que, enquanto o Jack tenta salvar o filho, o governo americano começa a evacuar as pessoas. Mas tem um problema. Tá tudo tão congelado que não dá para sair de carro, nem de avião, nem de nada. A única saída é fugir para o sul, tipo pro México e outros países quentes. E olha que curioso, os EUA, que antes mandavam em tudo, agora estão pedindo ajuda para os países que viviam ignorando. É uma virada de jogo, né? E enquanto tudo isso acontece, o planeta vai se transformando. Lugares como Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, tudo congelado. A natureza apertou o botão de reset. E todo mundo que não conseguiu fugir ou se proteger está sendo pego pelo frio mortal. O governo até manda um alerta geral. Quem estiver ao norte de uma certa linha, tipo acima do Texas, por exemplo, tem que buscar abrigo imediato. Quem tentar sair agora morre de frio. Quem ficar em lugares seguros e esperar tem uma chance. Tá, o planeta já desabou, literalmente. A parte de cima do mundo, tipo Estados Unidos, Canadá, Europa, virou um picolé gigante. Neve para todo lado, tudo branco, cidades cobertas, gente congelada e quase ninguém conseguiu sair a tempo. Parece que a Terra deu mesmo aquele aviso que ninguém quis ouvir. Se continuar me maltratando, eu vou revidar. E aí, começa a parte mais tensa e emocionante do filme. Quem sobreviveu tenta resistir ao frio, enquanto os outros que estavam do lado de fora já não têm mais muita chance. O frio que chega ali não é brincadeira. É tipo abrir o freezer e entrar dentro dele pelado. Só que pior. O mundo tá indo de mal a pior por causa do clima. Não é tipo, ai, tá calor hoje. É tipo furacões gigantes, tsunamis invadindo cidades, neve caindo onde nunca caiu antes, e tudo isso em questão de dias. É como se a Terra tivesse ficado brava com a gente e tivesse decidido dar um reset total. Tudo começa com um cientista chamado Jack Hall. Ele é tipo aquele tio que vive falando vai dar ruim e ninguém acredita. Ele descobre que o planeta está esquentando tanto que pode desencadear uma nova era do gelo. E rápido, mas ninguém dá bola para ele. A galera do governo acha que é exagero. Mas adivinha, ele estava certo. Do nada, o clima começa a ficar doido. Tempestades bizarras aparecem no Japão. Granizo do tamanho de bolas de beisebol cai em Tóquio. Furacões gigantescos se formam e congelam tudo por onde passam. Tipo, tem uma cena que Nova York é engolida por uma onda gigante, como se o mar tivesse decidido invadir a cidade. E logo depois, bum, vem uma nevasca congelante que transforma tudo em gelo. Imagina ver a Estátua da Liberdade toda congelada? Pois é, isso acontece. Enquanto tudo isso rola, o filho do Jack, o Sam, está em Nova York com uns amigos, participando de uma competição escolar. Quando o caos começa, eles correm e se escondem na biblioteca pública, tentando sobreviver ao frio absurdo que está vindo. E o Jack? Ele decide atravessar meio país, a pé, no meio da nevasca, para salvar o filho. É tipo uma missão impossível, mas o cara é teimoso e determinado. O legal do filme é que ele não foca só em destruição, mas também em como as pessoas reagem. Tem gente ajudando, tem gente se desesperando, tem momentos tensos e outros emocionantes. Você vê famílias tentando se encontrar, amigos se protegendo, pessoas se sacrificando pelos outros. Mesmo no meio do desastre, ainda tem humanidade. E o planeta? Nossa, ele muda completamente. O hemisfério norte congela, tipo de verdade, como se tivesse virado uma bola de sorvete. Os Estados Unidos precisam evacuar. E sabe o mais irônico? As pessoas que sempre foram ricas e poderosas têm que fugir para o sul, pedindo ajuda para os países que antes eram mais pobres. Uma baita virada de jogo. O filme tem umas cenas que grudam na sua cabeça.
tipo helicópteros congelando no ar, prédios sendo engolidos por água, pessoas correndo de uma tempestade que congela tudo atrás delas como se fosse um monstro invisível. É ação atrás de ação, sem tempo para respirar. Mas no meio de toda essa loucura, tem uma mensagem clara. Se a gente não cuidar do planeta, ele vai reagir, e não vai ser bonito. É tipo um aviso, só que contado de um jeito super cinematográfico. Claro que algumas coisas são exageradas, mas a ideia central é bem real. Mudanças climáticas são sérias, e a gente precisa prestar atenção. Tudo começa com um cientista chamado Jack Hall. Ele é aquele cara que passa a vida estudando o clima da Terra, tipo um detetive do tempo. Ele percebe que o gelo da Antártida, aquele lugar lá embaixo no mapa, cheinho de gelo e pinguins, está derretendo muito rápido. E não é um derretimento qualquer, é sério mesmo. Imagina um pedaço gigantesco de gelo, tipo do tamanho de uma cidade inteira, se quebrando e caindo no mar. É isso que ele vê acontecer logo no comecinho do filme. Jack fica super preocupado e corre para uma conferência da ONU, um encontro com vários líderes do mundo, para avisar todo mundo. Ele fala: galera, se a gente continuar assim, o clima vai mudar de um jeito que a gente não vai conseguir controlar. Vai vir uma era do gelo nova, e pode ser daqui a umas décadas, ou até muito antes. Mas ninguém leva ele a sério. O pessoal do governo acha que ele está exagerando, tipo aquele tio que sempre fala que o mundo vai acabar. E o vice-presidente do ZEUA, que aparece todo sério e cheio de gravata, meio que dá uma cortada nele. Tipo, legal sua pesquisa aí, mas temos coisas mais importantes. Triste, né? Só que aí o planeta começa a dar uns sinais de que o Jack estava mais do que certo. Primeiro, do nada, uns instrumentos científicos na Escócia mostram que a temperatura dos oceanos está mudando rapidinho. Tipo, em horas. E isso é muito estranho, porque essas coisas geralmente demoram anos para mudar. A corrente do Atlântico Norte, que é tipo um rio de água quente que passa no oceano e aquece vários lugares da Terra, começa a parar de funcionar. É como se o aquecedor do planeta tivesse quebrado. Enquanto isso, o clima começa a pirar em várias partes do mundo. No Japão, uma chuva de granizo gigante cai do céu. Não são pedrinhas, são blocos enormes de gelo, quebrando tudo. As pessoas saem correndo, se escondendo. Ninguém entende nada. Em outra parte do mundo, ventos super fortes varrem cidades inteiras. Parece que a natureza enlouqueceu de vez. Aí, em Los Angeles, no ZEUA, surgem 3 furacões gigantescos ao mesmo tempo. Sim, 3. Eles arrebentam a cidade toda, carros voando, prédios desabando, parece fim do mundo. As pessoas começam a perceber que tem algo muito errado acontecendo com o clima. Enquanto o caos vai se espalhando pelo mundo, a história também foca no filho do Jack, o Sam Hall, que está indo para Nova York com uns amigos da escola para participar de uma Olimpíada do Conhecimento. Tipo aquelas competições de perguntas e respostas. Eles viajam de avião e estão curtindo o momento, sem ideia do que está para acontecer. Nesse mesmo tempo, os colegas do Jack, 2 cientistas super inteligentes que trabalham num laboratório no norte do planeta, observam algo assustador. A temperatura está caindo muito rápido. Eles percebem que o ar gelado da estratosfera, a camada de cima da atmosfera, está descendo para a Terra em forma de tempestades. E esse ar é tão frio, mas tão frio, que consegue congelar tudo em segundos. Tipo, se você estiver lá fora e essa coisa te alcançar, já era. Congelado, feito picolé. Jack, desesperado, tenta avisar de novo o governo. Ele diz: se a gente não fizer nada agora, em questão de dias metade do planeta vai estar debaixo de gelo. Nova York é engolida por uma tempestade gigantesca. Primeiro, chove. Mas não é chuva normal, não. É uma tempestade absurda, com trovão, vento, água subindo pelas ruas, carros boiando, gente gritando, caos total. E do nada, vem um tsunami. Sim, uma onda gigante aparece do nada e invade a cidade toda. Parece que o mar resolveu dar um passeio pelas avenidas. O Sam, o filho do Jack, tá lá em Nova York com os amigos, lembra? Eles estão na competição de conhecimentos, mas quando veem a água chegando, saem correndo para se proteger. Eles conseguem entrar na biblioteca pública, aquele prédio clássico com leões na frente, e se trancam lá dentro. Agora o foco deles é sobreviver. Enquanto isso, o Jack descobre que o pior ainda está por vir. Aquela tempestade não é só chuva e vento. No centro dela, o ar é tão frio, mas tão frio, que congela tudo em segundos. Tipo,
Se você estiver no meio e respirar, o ar congela dentro de você. É mortal. E pior, 3 dessas tempestades surgem ao mesmo tempo no hemisfério norte. Uma no EUA, outra na Europa, outra na Ásia. O planeta está virando um freezer gigante. Nova York vai congelando aos poucos. Primeiro, a água das ruas vira gelo. Depois, os prédios começam a ficar cobertos de neve. E então, vem a nevasca sinistra. Uma neblina branca, super densa, que vai descendo com o vento gelado da estratosfera. Quando ela toca em algo, congela tudo. Literalmente. Aviões caem, helicópteros despencam do céu congelados, pessoas que estavam tentando escapar ficam presas e não conseguem mais sair. Dentro da biblioteca, o Sam e seus amigos tentam se manter aquecidos. Eles pegam livros, sim, livros mesmo, e fazem uma fogueira para se esquentar. Não tem energia, não tem comida, não tem ninguém vindo ajudar. É cada um por si agora. E ali, mesmo com medo, eles decidem resistir. E o Jack? Cara, esse homem é casca grossa. Ele decide atravessar meio país para chegar até o filho. Ele pega equipamentos, bota uma roupa especial, junta 2 amigos e começa a caminhar na nevasca, enfrentando vento, gelo e temperaturas abaixo de menos 50 graus Celsius. No meio do caminho, eles caem num shopping coberto de neve. Enfrentam perigos, quase morrem congelados, mas continuam firmes. O mais doido é que, enquanto o Jack tenta salvar o filho, o governo americano começa a evacuar as pessoas. Mas tem um problema. Tá tudo tão congelado que não dá para sair de carro, nem de avião, nem de nada. A única saída é fugir para o sul, tipo pro México e outros países quentes. E olha que curioso, os EUA, que antes mandavam em tudo, agora estão pedindo ajuda para os países que viviam ignorando. É uma virada de jogo, né? E enquanto tudo isso acontece, o planeta vai se transformando. Lugares como Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, tudo congelado. A natureza apertou o botão de reset. E todo mundo que não conseguiu fugir ou se proteger está sendo pego pelo frio mortal. O governo até manda um alerta geral. Quem estiver ao norte de uma certa linha, tipo acima do Texas, por exemplo, tem que buscar abrigo imediato. Quem tentar sair agora morre de frio. Quem ficar em lugares seguros e esperar tem uma chance. Tá, o planeta já desabou, literalmente. A parte de cima do mundo, tipo Estados Unidos, Canadá, Europa, virou um picolé gigante. Neve para todo lado, tudo branco, cidades cobertas, gente congelada e quase ninguém conseguiu sair a tempo. Parece que a Terra deu mesmo aquele aviso que ninguém quis ouvir. Se continuar me maltratando, eu vou revidar. E aí, começa a parte mais tensa e emocionante do filme. Quem sobreviveu tenta resistir ao frio, enquanto os outros que estavam do lado de fora já não têm mais muita chance. O frio que chega ali não é brincadeira. É tipo abrir o freezer e entrar dentro dele pelado. Só que pior. O mundo tá indo de mal a pior por causa do clima. Não é tipo, ai, tá calor hoje. É tipo furacões gigantes, tsunamis invadindo cidades, neve caindo onde nunca caiu antes, e tudo isso em questão de dias. É como se a Terra tivesse ficado brava com a gente e tivesse decidido dar um reset total. Tudo começa com um cientista chamado Jack Hall. Ele é tipo aquele tio que vive falando vai dar ruim e ninguém acredita. Ele descobre que o planeta está esquentando tanto que pode desencadear uma nova era do gelo. E rápido, mas ninguém dá bola para ele. A galera do governo acha que é exagero. Mas adivinha, ele estava certo. Do nada, o clima começa a ficar doido. Tempestades bizarras aparecem no Japão. Granizo do tamanho de bolas de beisebol cai em Tóquio. Furacões gigantescos se formam e congelam tudo por onde passam. Tipo, tem uma cena que Nova York é engolida por uma onda gigante, como se o mar tivesse decidido invadir a cidade. E logo depois, bum, vem uma nevasca congelante que transforma tudo em gelo. Imagina ver a Estátua da Liberdade toda congelada? Pois é, isso acontece. Enquanto tudo isso rola, o filho do Jack, o Sam, está em Nova York com uns amigos, participando de uma competição escolar. Quando o caos começa, eles correm e se escondem na biblioteca pública, tentando sobreviver ao frio absurdo que está vindo. E o Jack? Ele decide atravessar meio país, a pé, no meio da nevasca, para salvar o filho. É tipo uma missão impossível, mas o cara é teimoso e determinado. O legal do filme é que ele não foca só em destruição, mas também em como as pessoas reagem. Tem gente ajudando, tem gente se desesperando, tem momentos tensos e outros emocionantes.
Você vê famílias tentando se encontrar, amigos se protegendo, pessoas se sacrificando pelos outros. Mesmo no meio do desastre, ainda tem humanidade. E o planeta? Nossa, ele muda completamente. O hemisfério norte congela, tipo de verdade, como se tivesse virado uma bola de sorvete. Os Estados Unidos precisam evacuar. E sabe o mais irônico? As pessoas que sempre foram ricas e poderosas têm que fugir para o sul, pedindo ajuda para os países que antes eram mais pobres. Uma baita virada de jogo. O filme tem umas cenas que grudam na sua cabeça, tipo helicópteros congelando no ar, prédios sendo engolidos por água, pessoas correndo de uma tempestade que congela tudo atrás delas como se fosse um monstro invisível. É ação atrás de ação, sem tempo para respirar. Mas no meio de toda essa loucura, tem uma mensagem clara. Se a gente não cuidar do planeta, ele vai reagir, e não vai ser bonito. É tipo um aviso, só que contado de um jeito super cinematográfico. Claro que algumas coisas são exageradas, mas a ideia central é bem real. Mudanças climáticas são sérias, e a gente precisa prestar atenção. Tudo começa com um cientista chamado Jack Hall. Ele é aquele cara que passa a vida estudando o clima da Terra, tipo um detetive do tempo. Ele percebe que o gelo da Antártida, aquele lugar lá embaixo no mapa, cheinho de gelo e pinguins, está derretendo muito rápido. E não é um derretimento qualquer, é sério mesmo. Imagina um pedaço gigantesco de gelo, tipo do tamanho de uma cidade inteira, se quebrando e caindo no mar. É isso que ele vê acontecer logo no comecinho do filme. Jack fica super preocupado e corre para uma conferência da ONU, um encontro com vários líderes do mundo, para avisar todo mundo. Ele fala: galera, se a gente continuar assim, o clima vai mudar de um jeito que a gente não vai conseguir controlar. Vai vir uma era do gelo nova, e pode ser daqui a umas décadas, ou até muito antes. Mas ninguém leva ele a sério. O pessoal do governo acha que ele está exagerando, tipo aquele tio que sempre fala que o mundo vai acabar. E o vice-presidente do ZEUA, que aparece todo sério e cheio de gravata, meio que dá uma cortada nele. Tipo, legal sua pesquisa aí, mas temos coisas mais importantes. Triste, né? Só que aí o planeta começa a dar uns sinais de que o Jack estava mais do que certo. Primeiro, do nada, uns instrumentos científicos na Escócia mostram que a temperatura dos oceanos está mudando rapidinho. Tipo, em horas. E isso é muito estranho, porque essas coisas geralmente demoram anos para mudar. A corrente do Atlântico Norte, que é tipo um rio de água quente que passa no oceano e aquece vários lugares da Terra, começa a parar de funcionar. É como se o aquecedor do planeta tivesse quebrado. Enquanto isso, o clima começa a pirar em várias partes do mundo. No Japão, uma chuva de granizo gigante cai do céu. Não são pedrinhas, são blocos enormes de gelo, quebrando tudo. As pessoas saem correndo, se escondendo, ninguém entende nada. Em outra parte do mundo, ventos super fortes varrem cidades inteiras. Parece que a natureza enlouqueceu de vez. Aí, em Los Angeles, no ZEUA, surgem 3 furacões gigantescos ao mesmo tempo. Sim, 3. Eles arrebentam a cidade toda, carros voando, prédios desabando, parece fim do mundo. As pessoas começam a perceber que tem algo muito errado acontecendo com o clima. Enquanto o caos vai se espalhando pelo mundo, a história também foca no filho do Jack, o Sam Hall, que está indo para Nova York com uns amigos da escola para participar de uma Olimpíada do Conhecimento. Tipo aquelas competições de perguntas e respostas. Eles viajam de avião e estão curtindo o momento, sem ideia do que está para acontecer. Nesse mesmo tempo, os colegas do Jack, 2 cientistas super inteligentes que trabalham num laboratório no norte do planeta, observam algo assustador. A temperatura está caindo muito rápido. Eles percebem que o ar gelado da estratosfera, a camada de cima da atmosfera, está descendo para a Terra em forma de tempestades. E esse ar é tão frio, mas tão frio, que consegue congelar tudo em segundos. Tipo, se você estiver lá fora e essa coisa te alcançar, já era. Congelado, feito picolé. Jack, desesperado, tenta avisar de novo o governo. Ele diz: se a gente não fizer nada agora, em questão de dias metade do planeta vai estar debaixo de gelo. Nova York é engolida por uma tempestade gigantesca. Primeiro, chove. Mas não é chuva normal, não. É uma tempestade absurda, com trovão, vento, água subindo pelas ruas, carros boiando, gente gritando, caos total. E do nada, vem um tsunami. Sim, uma onda gigante aparece do nada e invade a cidade toda. Parece que o mar resolveu dar um passeio pelas avenidas.
O Sam, o filho do Jack, tá lá em Nova York com os amigos, lembra? Eles estão na competição de conhecimentos, mas quando veem a água chegando, saem correndo para se proteger. Eles conseguem entrar na biblioteca pública, aquele prédio clássico com leões na frente, e se trancam lá dentro. Agora o foco deles é sobreviver. Enquanto isso, o Jack descobre que o pior ainda está por vir. Aquela tempestade não é só chuva e vento. No centro dela, o ar é tão frio, mas tão frio, que congela tudo em segundos. Tipo, se você estiver no meio e respirar, o ar congela dentro de você. É mortal. E pior, 3 dessas tempestades surgem ao mesmo tempo no hemisfério norte. Uma no EUA, outra na Europa, outra na Ásia. O planeta tá virando um freezer gigante. Nova York vai congelando aos poucos. Primeiro, a água das ruas vira gelo. Depois, os prédios começam a ficar cobertos de neve. E então, vem a nevasca sinistra. Uma neblina branca, super densa, que vai descendo com o vento gelado da estratosfera. Quando ela toca em algo, congela tudo. Literalmente. Aviões caem, helicópteros despencam do céu congelados, pessoas que estavam tentando escapar ficam presas e não conseguem mais sair. Dentro da biblioteca, o Sam e seus amigos tentam se manter aquecidos. Eles pegam livros, sim, livros mesmo, e fazem uma fogueira para se esquentar. Não tem energia, não tem comida, não tem ninguém vindo ajudar. É cada um por si agora. E ali, mesmo com medo, eles decidem resistir. E o Jack? Cara, esse homem é casca grossa. Ele decide atravessar meio país para chegar até o filho. Ele pega equipamentos, bota uma roupa especial, junta 2 amigos e começa a caminhar na nevasca, enfrentando vento, gelo e temperaturas abaixo de menos 50 graus Celsius. No meio do caminho, eles caem num shopping coberto de neve. Enfrentam perigos, quase morrem congelados, mas continuam firmes. O mais doido é que, enquanto o Jack tenta salvar o filho, o governo americano começa a evacuar as pessoas. Mas tem um problema. Tá tudo tão congelado que não dá para sair de carro, nem de avião, nem de nada. A única saída é fugir para o sul, tipo pro México e outros países quentes. E olha que curioso, os EUA, que antes mandavam em tudo, agora estão pedindo ajuda para os países que viviam ignorando. É uma virada de jogo, né? E enquanto tudo isso acontece, o planeta vai se transformando. Lugares como Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, tudo congelado. A natureza apertou o botão de reset. E todo mundo que não conseguiu fugir ou se proteger está sendo pego pelo frio mortal. O governo até manda um alerta geral. Quem estiver ao norte de uma certa linha, tipo acima do Texas, por exemplo, tem que buscar abrigo imediato. Quem tentar sair agora morre de frio. Quem ficar em lugares seguros e esperar tem uma chance. Tá, o planeta já desabou, literalmente. A parte de cima do mundo, tipo Estados Unidos, Canadá, Europa, virou um picolé gigante. Neve para todo lado, tudo branco, cidades cobertas, gente congelada e quase ninguém conseguiu sair a tempo. Parece que a Terra deu mesmo aquele aviso que ninguém quis ouvir. Se continuar me maltratando, eu vou revidar. E aí, começa a parte mais tensa e emocionante do filme. Quem sobreviveu tenta resistir ao frio, enquanto os outros que estavam do lado de fora já não têm mais muita chance. O frio que chega ali não é brincadeira. É tipo abrir o freezer e entrar dentro dele pelado. Só que pior. O mundo tá indo de mal a pior por causa do clima. Não é tipo, ai, tá calor hoje. É tipo furacões gigantes, tsunamis invadindo cidades, neve caindo onde nunca caiu antes, e tudo isso em questão de dias. É como se a Terra tivesse ficado brava com a gente e tivesse decidido dar um reset total. Tudo começa com um cientista chamado Jack Hall. Ele é tipo aquele tio que vive falando vai dar ruim e ninguém acredita. Ele descobre que o planeta está esquentando tanto que pode desencadear uma nova era do gelo. E rápido, mas ninguém dá bola para ele. A galera do governo acha que é exagero. Mas adivinha, ele estava certo. Do nada, o clima começa a ficar doido. Tempestades bizarras aparecem no Japão. Granizo do tamanho de bolas de beisebol cai em Tóquio. Furacões gigantescos se formam e congelam tudo por onde passam. Tipo, tem uma cena que Nova York é engolida por uma onda gigante, como se o mar tivesse decidido invadir a cidade. E logo depois, bum, vem uma nevasca congelante que transforma tudo em gelo. Imagina ver a Estátua da Liberdade toda congelada? Pois é, isso acontece. Enquanto tudo isso rola, o filho do Jack, o Sam, tá em Nova York com uns amigos.
participando de uma competição escolar. Quando o caos começa, eles correm e se escondem na biblioteca pública, tentando sobreviver ao frio absurdo que está vindo. E o Jack? Ele decide atravessar meio país, a pé, no meio da nevasca, para salvar o filho. É tipo uma missão impossível, mas o cara é teimoso e determinado. O legal do filme é que ele não foca só em destruição, mas também em como as pessoas reagem. Tem gente ajudando, tem gente se desesperando, tem momentos tensos e outros emocionantes. Você vê famílias tentando se encontrar, amigos se protegendo, pessoas se sacrificando pelos outros. Mesmo no meio do desastre, ainda tem humanidade. E o planeta? Nossa, ele muda completamente. O hemisfério norte congela, tipo de verdade, como se tivesse virado uma bola de sorvete. Os Estados Unidos precisam evacuar. E sabe o mais irônico? As pessoas que sempre foram ricas e poderosas têm que fugir para o sul, pedindo ajuda para os países que antes eram mais pobres. Uma baita virada de jogo. O filme tem umas cenas que grudam na sua cabeça, tipo helicópteros congelando no ar, prédios sendo engolidos por água, pessoas correndo de uma tempestade que congela tudo atrás delas como se fosse um monstro invisível. É ação atrás de ação, sem tempo para respirar. Mas no meio de toda essa loucura, tem uma mensagem clara. Se a gente não cuidar do planeta, ele vai reagir, e não vai ser bonito. É tipo um aviso, só que contado de um jeito super cinematográfico. Claro que algumas coisas são exageradas, mas a ideia central é bem real. Mudanças climáticas são sérias, e a gente precisa prestar atenção. Tudo começa com um cientista chamado Jack Hall. Ele é aquele cara que passa a vida estudando o clima da Terra, tipo um detetive do tempo. Ele percebe que o gelo da Antártida, aquele lugar lá embaixo no mapa, cheinho de gelo e pinguins, está derretendo muito rápido. E não é um derretimento qualquer, é sério mesmo. Imagina um pedaço gigantesco de gelo, tipo do tamanho de uma cidade inteira, se quebrando e caindo no mar. É isso que ele vê acontecer logo no comecinho do filme. Jack fica super preocupado e corre para uma conferência da ONU, um encontro com vários líderes do mundo, para avisar todo mundo. Ele fala: galera, se a gente continuar assim, o clima vai mudar de um jeito que a gente não vai conseguir controlar. Vai vir uma era do gelo nova, e pode ser daqui a umas décadas, ou até muito antes. Mas ninguém leva ele a sério. O pessoal do governo acha que ele está exagerando, tipo aquele tio que sempre fala que o mundo vai acabar. E o vice-presidente do ZEUA, que aparece todo sério e cheio de gravata, meio que dá uma cortada nele. Tipo, legal sua pesquisa aí, mas temos coisas mais importantes. Triste, né? Só que aí o planeta começa a dar uns sinais de que o Jack estava mais do que certo. Primeiro, do nada, uns instrumentos científicos na Escócia mostram que a temperatura dos oceanos está mudando rapidinho. Tipo, em horas. E isso é muito estranho, porque essas coisas geralmente demoram anos para mudar. A corrente do Atlântico Norte, que é tipo um rio de água quente que passa no oceano e aquece vários lugares da Terra, começa a parar de funcionar. É como se o aquecedor do planeta tivesse quebrado. Enquanto isso, o clima começa a pirar em várias partes do mundo. No Japão, uma chuva de granizo gigante cai do céu. Não são pedrinhas, são blocos enormes de gelo, quebrando tudo. As pessoas saem correndo, se escondendo, ninguém entende nada. Em outra parte do mundo, ventos super fortes varrem cidades inteiras. Parece que a natureza enlouqueceu de vez. Aí, em Los Angeles, no ZEUA, surgem 3 furacões gigantescos ao mesmo tempo. Sim, 3. Eles arrebentam a cidade toda, carros voando, prédios desabando, parece fim do mundo. As pessoas começam a perceber que tem algo muito errado acontecendo com o clima. Enquanto o caos vai se espalhando pelo mundo, a história também foca no filho do Jack, o Sam Hall, que está indo para Nova York com uns amigos da escola para participar de uma Olimpíada do Conhecimento. Tipo aquelas competições de perguntas e respostas. Eles viajam de avião e estão curtindo o momento, sem ideia do que está para acontecer. Nesse mesmo tempo, os colegas do Jack, 2 cientistas super inteligentes que trabalham num laboratório no norte do planeta, observam algo assustador. A temperatura está caindo muito rápido. Eles percebem que o ar gelado da estratosfera, a camada de cima da atmosfera, está descendo para a Terra em forma de tempestades. E esse ar é tão frio, mas tão frio, que consegue congelar tudo em segundos. Tipo, se você estiver lá fora e essa coisa te alcançar, já era. Congelado, feito picolé. Jack, desesperado,
tenta avisar de novo o governo. Ele diz: se a gente não fizer nada agora, em questão de dias metade do planeta vai estar debaixo de gelo. Nova York é engolida por uma tempestade gigantesca. Primeiro, chove. Mas não é chuva normal, não. É uma tempestade absurda, com trovão, vento, água subindo pelas ruas, carros boiando, gente gritando, caos total. E do nada, vem um tsunami. Sim, uma onda gigante aparece do nada e invade a cidade toda. Parece que o mar resolveu dar um passeio pelas avenidas. O Sam, o filho do Jack, tá lá em Nova York com os amigos, lembra? Eles estão na competição de conhecimentos, mas quando veem a água chegando, saem correndo para se proteger. Eles conseguem entrar na biblioteca pública, aquele prédio clássico com leões na frente, e se trancam lá dentro. Agora o foco deles é sobreviver. Enquanto isso, o Jack descobre que o pior ainda está por vir. Aquela tempestade não é só chuva e vento. No centro dela, o ar é tão frio, mas tão frio, que congela tudo em segundos. Tipo, se você estiver no meio e respirar, o ar congela dentro de você. É mortal. E pior, 3 dessas tempestades surgem ao mesmo tempo no hemisfério norte. Uma no EUA, outra na Europa, outra na Ásia. O planeta tá virando um freezer gigante. Nova York vai congelando aos poucos. Primeiro, a água das ruas vira gelo. Depois, os prédios começam a ficar cobertos de neve. E então, vem a nevasca sinistra. Uma neblina branca, super densa, que vai descendo com o vento gelado da estratosfera. Quando ela toca em algo, congela tudo. Literalmente. Aviões caem, helicópteros despencam do céu congelados, pessoas que estavam tentando escapar ficam presas e não conseguem mais sair. Dentro da biblioteca, o Sam e seus amigos tentam se manter aquecidos. Eles pegam livros, sim, livros mesmo, e fazem uma fogueira para se esquentar. Não tem energia, não tem comida, não tem ninguém vindo ajudar. É cada um por si agora. E ali, mesmo com medo, eles decidem resistir. E o Jack? Cara, esse homem é casca grossa. Ele decide atravessar meio país para chegar até o filho. Ele pega equipamentos, bota uma roupa especial, junta 2 amigos e começa a caminhar na nevasca, enfrentando vento, gelo e temperaturas abaixo de menos 50 graus Celsius. No meio do caminho, eles caem num shopping coberto de neve. Enfrentam perigos, quase morrem congelados, mas continuam firmes. O mais doido é que, enquanto o Jack tenta salvar o filho, o governo americano começa a evacuar as pessoas. Mas tem um problema. Tá tudo tão congelado que não dá para sair de carro, nem de avião, nem de nada. A única saída é fugir para o sul, tipo pro México e outros países quentes. E olha que curioso, os EUA, que antes mandavam em tudo, agora estão pedindo ajuda para os países que viviam ignorando. É uma virada de jogo, né? E enquanto tudo isso acontece, o planeta vai se transformando. Lugares como Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, tudo congelado. A natureza apertou o botão de reset. E todo mundo que não conseguiu fugir ou se proteger está sendo pego pelo frio mortal. O governo até manda um alerta geral. Quem estiver ao norte de uma certa linha, tipo acima do Texas, por exemplo, tem que buscar abrigo imediato. Quem tentar sair agora morre de frio. Quem ficar em lugares seguros e esperar tem uma chance. Tá, o planeta já desabou. Literalmente. A parte de cima do mundo, tipo Estados Unidos, Canadá, Europa, virou um picolé gigante. Neve para todo lado, tudo branco, cidades cobertas, gente congelada e quase ninguém conseguiu sair a tempo. Parece que a Terra deu mesmo aquele aviso que ninguém quis ouvir. Se continuar me maltratando, eu vou revidar. E aí, começa a parte mais tensa e emocionante do filme. Quem sobreviveu tenta resistir ao frio, enquanto os outros que estavam do lado de fora já não têm mais muita chance. O frio que chega ali não é brincadeira. É tipo abrir o freezer e entrar dentro dele pelado. Só que pior. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.